E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa 16ª aula do curso de Biologia Celular. E hoje nós comentaremos aqui sobre as mitocôndrias. Vamos lá? O objetivo da nossa aula é recapitular aí alguns conceitos da 15ª aula e a gente vai aprofundá-los e sedimentá-los. E, obviamente, nós vamos analisar a estrutura e a função aqui das mitocôndrias. Então, vamos lá? Quando a gente fala de mitocôndria, é uma organela que é presente aqui em todas as células eucariontes. Consequentemente, a gente já sabe lá do ensino médio e da nossa 15ª aula que é uma organela atrelada com a produção de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a moeda energética aí para que aconteça aí os processos celulares. É importante a gente se atentar que a quantidade de mitocôndrias, a disposição, o formato e etc., está muito diretamente atrelado com a demanda energética de uma célula. E aí, consequentemente, a gente vai ver, por exemplo, nesses dados aqui, já apresentado a vocês, que a quantidade de organelas aqui, de mitocôndrias, está diretamente atrelado com a demanda energética de uma determinada célula, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem uma eletromiocografia de uma musculatura cardíaca, e aí a gente já pode saber, por exemplo, que essa musculatura cardíaca ela tem uma demanda energética muito grande, né? E isso daqui tudo, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó, mais escuro, é tudo mitocôndria. Consequentemente, a gente pode já nos atentarmos que se essa célula ou esse tecido demanda de muita energia, consequentemente precisa ter muita mitocôndria para suprir essa necessidade. Aqui, por exemplo, é uma eletromiocografia de células da retina. E aí percebam que tem um acúmulo de mitocôndrias aqui, né? Aqui, por exemplo, é a peça intermediária de espermatozoides. Pô, professor, mas por que que as mitocôndrias estão situadas aqui na peça intermediária? E já respondo para você, meu jovem gafanhoto. Isso aqui acontece para que haja aqui a produção de ATP que vai diretamente ser atrelado com o processo de movimentação do flagelo do espermatozoide. Então, sem muitas delongas, quando a gente olha para a mitocôndria, ela é constituída por uma membrana externa, uma membrana interna e a matriz mitocondrial. Um outro detalhe é que entre a membrana externa e a interna, nós temos aqui um espaço que a gente chama de espaço intermembranas, e a gente agora vai afunilar algumas características inerentes a cada uma dessas partes aqui da mitocôndria. Vamos lá? Te liga. Falou de membrana externa? Primeiro dado. É uma estrutura que ela se assemelha muito à membrana plasmática aqui dos eucariotos, tá bom? Então, essencialmente, ela tem 50% de lipídio, 50% de proteínas. Dentre as quais eu queria destacar aqui para vocês que nós temos uma proteína que a gente chama de porina, que nada mais é do que um canal aqui aquoso que vai tornar essa membrana externa extremamente permeável a moléculas aí com peso menor do que 5 kilodaltons, incluindo aí algumas pequenas proteínas. Apresenta uma maior fluidez quando comparada à membrana interna, tá bom? E ainda vale destacar que a gente tem esse espaço aqui intermembranas que eu falei anteriormente, que ele tem uma composição aqui muito semelhante ao do citoplasma. E isso daqui está diretamente atrelado com o fato dessa membrana externa ser aí muito permeável, o que viabiliza, por exemplo, a entrada de substâncias aqui do citosol para esse espaço intermembranas, tá bom? Já a membrana interna, ela é extremamente impermeável à passagem de íons e a maioria das moléculas pequenas aí, com exceção da proteína de transporte, como por exemplo a piruvato, ácido graxos e etc, tá? A composição bioquímica aqui é de aproximadamente 20% de lipídios e 80% aqui de proteínas, tá? E essa membrana interna aqui, ela é mais semelhante à de procariotos. Ó, o que corrobora para o que a gente já viu lá na primeira ou segunda aula do nosso curso, quando eu comentei para vocês
sobre a teoria endossimbiótica, né? E ela é muito rica aqui em cardiolipina, o que dificulta aqui, por exemplo, a passagem de partículas com carga aí através dessa membrana. Não menos importante, se vocês se atentarem aqui nessa esquematização, vocês vão perceber que existe várias invaginações, né, várias dobrinhas que a gente chama de cristas mitocondriais. Isso daqui está diretamente atrelado com um processo muito importante que a gente vai ver mais adiante, que é a fosforilação oxidativa. Então, um aspecto ainda a ser destacado é que o quão maior for a demanda energética de uma determinada célula, maior vai ser o número de cristas mitocondriais, tá? Porque isso aqui aumenta a superfície de contato e isso aí viabiliza esse processo, tá? Aqui na membrana interna é o local onde acontece o transporte de elétrons, consequentemente, a cadeia transportadora de elétrons, tá bom? A matriz mitocondrial é essa região aqui, mais interna, se assim podemos dizer, e ela é uma substância meio que granular e eletrodensa, muito rica em íons cálcio, tá? Tem DNA, RNA, ribossomos aqui, muito semelhantes aos de bactérias. E é justamente na matriz mitocondrial que a gente tem as reações pertencentes ao ciclo de Krebs, a beta-oxidação, replicação e transcrição e, consequentemente, tradução do DNA. A lembrar-se que a gente já comentou lá na nossa 15ª aula que a mitocôndria ela apresenta ribossomos, DNA e RNA próprios. E aí, acerca disso, é importante ainda vocês tomarem nota aí que quando a gente fala da mitocôndria, o genoma aqui é de origem materna, né? Então, tudo derivado aqui do ovócito 2 ou do óvulo, se preferirem. O genoma aqui é extremamente pequeno em humanos, então apresenta aqui cerca de aproximadamente 16.569 pares de base, né? O que vai ser responsável aqui pela codificação de 37 genes, sendo que são 2 genes aqui para RNA ribossômico, 22 genes associados com RNA transportador e 13 genes aqui com RNA mensageiro, o que é basicamente 1% aqui do DNA da célula. Tem um DNA circular semelhante ao de plasmídeos bacterianos. Os genes não possuem introns e apresentam-se em várias cópias, isto é, quando a gente olha a estrutura gênica, você só vai ter regiões codificantes, então só apresenta exons, tá? O genoma codifica aqui 13 proteínas e a replicação independe aqui do DNA nuclear, isto é, a replicação do DNA mitocondrial pode acontecer a qualquer momento sem que necessariamente a célula esteja em divisão celular. Além disso, se atentem aqui nessas eletromicrografias dessas moléculas aqui de DNA circular, tá? Isso aqui foi isolado de fibroblastos de camundongos, tá? Então pegou-se aí as mitocôndrias, isolou-se e encontrou-se aqui esse DNA circular, tá? Apesar do DNA próprio, aí, a mitocôndria depende de proteínas expressas pelo DNA nuclear, tá? Então, por exemplo, algumas proteínas ribossomais, aminoácidos e boa parte das maiorias das enzimas aqui do ciclo de Krebs são importadas do citosol. O que significa dizer isso? Que essas proteínas ribossomais e proteínas associadas com o ciclo de Krebs são basicamente proteínas derivadas do DNA nuclear que são importadas para dentro da mitocôndria, tá bom? Então tem aqui, ó, basicamente uma súmula do que acontece aqui dentro da mitocôndria. Então, o DNA mitocondrial lá na região da matriz mitocondrial passa pela transcrição, formando aqui os principais tipos de RNA, né? Transportador, mensageiro, ribossômico. E aí você vai ter boa parte desses processos aqui associados ao dogma central da biologia dentro da região mitocondrial. E aí, posteriormente, você pode ter, por exemplo, a presença de chaperonas, sequência sinal, fazendo aí a importação ou exportação dessas proteínas. Então, proteínas do citosol são reconhecidas aqui pela mitocôndria através dos sinais aqui sequência,
E pensando aqui na biogênese, é importante a gente se atentar que a produção de novas mitocôndrias é basicamente a partir do crescimento e divisão de outras mitocôndrias pré-existentes, ou seja, você tem aqui uma membrana, uma mitocôndria pré-existente, ela vai crescendo até que você tem aqui uma fisão dela, formando aí novas mitocôndrias. Então aqui tem uma micrografia da divisão aqui mitocondrial. E não menos importante, a gente já comentou lá nas aulas introdutórias do nosso curso, que tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias estão diretamente atrelados aqui com a teoria da endossimbiose, né? Então você tinha aqui um procarioto anaeróbio primitivo, né? Você teve aqui o processo de formação do núcleo e, consequentemente, houve aqui um engolfamento de uma célula procariota ancestral, de maneira a qual você forma agora a mitocôndria aqui também. Então, eu não vou ficar me aprofundando muito nisso, porque a gente já comentou em outros momentos, tá? O que é importante vocês se atentarem? Quais são os principais achados que corroboram essa teoria? DNA de dupla hélice circular, os ribossomos têm um coeficiente de sedimentação muito semelhante ao de procariotos, tá? Fármacos como o clorafenicol inibem a síntese proteica aqui nas mitocôndrias e nas bactérias, mas não, por exemplo, nos ribossomos presentes ali no citosol. O aminoácido iniciador da síntese proteica é o formil-metionina, o mesmo dos procariotos. O RNA mensageiro ele se apresenta sem introns, isto é, só tem regiões codificantes, o que corrobora para o que a gente encontra, por exemplo, em procariotos. A autorreprodução acontece por fisão, o que é muito semelhante ao que acontece em procariotos, tá bom? Pensou em mitocôndria? Quais são as principais funções? Basicamente, a gente sabe que as células precisam de energia para sobreviver, e isso aqui está diretamente atrelado com várias coisas, como interação com o meio externo e transmissão de sinais, isso daqui acontece mediante membrana, codificação e tradução de informações e produção de proteínas para suas inúmeras funções, produção e armazenamento de energia. E aqui entra a mitocôndria, né? Então, quando a gente fala de mitocôndria, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham muito bem claro é que é o principal centro gerador de energia aqui nas células eucariotas. E aí a gente sabe que basicamente as fontes de energia para as células aqui são basicamente quem? Carboidratos, lipídios e proteínas. E esses compostos aqui, eles são oxidados aí mediante várias reações químicas, de maneira a qual você tem liberação de energia, que vai ser aproveitada aqui para a síntese de ATP. O metabolismo das moléculas orgânicas aqui para obtenção da energia útil na célula se dá basicamente aqui nas mitocôndrias, né? Então, basicamente, a gente vai ver que a gente tem que ter uma série de várias reações e o principal composto orgânico aqui utilizado para obtenção de energia são justamente os açúcares, né, os polissacarídeos. Posteriormente, utilizamos aqui das gorduras e, por fim, das proteínas numa última e extrema situação. Basicamente, a primeira etapa aqui do metabolismo é fazer a quebra aqui dessas moléculas complexas em subunidades simples, tá? Essa etapa inicial que se dá de forma extracelular ou mediante os lisossomos. A segunda etapa é basicamente a quebra dessas subunidades simples aí em acetil-CoA e, consequentemente, a gente tem produção aqui de NADH. E a terceira etapa é a oxidação aqui completa do acetil-CoA e a gente vai ver como que se dá esse processo, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, esses estágios aqui, 2 e 3, são o que a gente fala como respiração celular. E aí, provavelmente, você esteja se perguntando por que são necessárias tantas etapas, né? E aí a gente vai ver que essas etapas
são tão grandes porque a gente tem vários intermediários aqui, várias intersecções que acontecem nesse processo que podem ser agora desvios para outras situações aí que necessariamente eu preciso dentro de uma célula. Então, como eu falei para vocês, basicamente você tem aqui a queima da glicose, liberando aí aproximadamente 690 quilocalorias por mol. E um detalhe interessante é que se eu liberasse isso daqui, seria extremamente letal para a célula em uma única etapa, se eu fizesse essa quebra aí, né? E aí, qual que é a solução para isso? Aquele monte de reações, né? Então, você tem uma oxidação lenta aqui em várias etapas, e esse processo vai consumir gás oxigênio, produzindo água e dióxido de carbono, que é a famosa respiração celular. De forma a qual a energia utilizada, que é obtida aí nesse processo, pode ser agora utilizada para outras coisas, mas basicamente a gente consegue isso aqui mediante a oxidação de açúcares, ácidos graxos e aminoácidos, né? Essa energia é armazenada sob a forma de moléculas carreadoras, como que a gente chama de cofatores, como ATP ou NADH, tá? Que é nicotianina, adenina, nucleotídeo ou FADH2. E aí, o que que a gente precisa entender agora sobre essas moléculas carreadoras? Elas contêm uma ou mais ligações ricas em energia aqui, que podem se difundir aí pela célula e, consequentemente, vai levar essa energia para a biossíntese de outras atividades celulares, o que vai viabilizar, pessoal, a, a realização de várias reações aqui energeticamente desfavoráveis, de maneira que isso aqui aconteça, tá? A principal molécula aqui carreadora que a gente tem conhecimento é o ATP, né? O ATP ele supre energia aqui para várias coisas dentro da célula, então, contração muscular, transporte de materiais, transporte de substâncias, sinalização e etc. E aí a gente vai ver que a importância disso aqui tudo é para que a gente consiga ter agora a realização das mais diversas atividades metabólicas de uma célula. Pensar agora nesse processo de obtenção de energia precisa obrigatoriamente passar por algumas etapas. A primeira é a digestão extracelular. Então, por exemplo, você tem aqui situação que carboidratos se transformam nos monossacarídeos, lipídios em ácidos graxos e as proteínas em aminoácidos. Isso daqui é absorvido pelo epitélio intestinal, cai na corrente sanguínea, chega até as células, tá? E aí parte da glicose e dos ácidos graxos são mantidos no citosol para garantir o abastecimento de energia, e uma outra parte pode ser agora ser direcionada para formar glicogênio e triglicerídeos. A segunda etapa é a glicólise, que é justamente um mecanismo para a produção de ATP evolutivamente antigo. Então, o primeiro processo aí associado com essa oxidação de glicose é a glicólise, tá? Acontece na região do citoplasma, tem produção de ATP sem participação do gás oxigênio. É um processo que tem 10 reações aqui sequenciais com produção de açúcares intermediários, tá? É um processo autorregulado, então você tem regulação alostérica. Uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, é convertida em duas moléculas de piruvato, e nesse processo você tem aqui a produção de 2 ATPs como saldo final. Por quê? O que que acontece? Nas etapas iniciais, você tem 2 ATPs sendo consumidos e você produz 4 ATPs. E aí você fazendo 4 ATPs menos 2 ATPs que foram consumidos, você tem um saldo líquido aí de 2 ATPs, mas você tem a produção também de duas moléculas de NADH. Então, a glicólise, simplificadamente, é um processo que envolve aqui a oxidação parcial da glicose, formando duas moléculas de ácido pirúvico. Esse processo acontece no citosol, tá? Você tem a produção aí de 2 mols de piruvato, 2 ATPs e 2 NADHs, tá bom? E é um processo que acontece aqui em cerca de 10 reações. Algumas dessas reações aqui são
cruciais porque elas são reações aqui regulatórias da glicólise. E aí, quando você tem a produção do piruvato, ele pode ter alguns destinos. Primeiro, ele pode ser convertido em acetil-CoA e entrar aqui na mitocôndria, participando do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, ou ele pode ser convertido a lactato e aí faz processo fermentativo aí na região citoplasmática. Então, basicamente, a fermentação é um processo que acontece no citosol, tá? E aí você pode ter dois tipos de processo fermentativo. O processo fermentativo alcoólico e a fermentação lática. O que vai distinguir é que em um você tem liberação de CO2, no outro você não tem, tá? E um outro detalhe ainda interessante é que nesses processos fermentativos você tem regeneração de NAD para que você consiga manter as reações aí da glicólise acontecendo. Agora, quando a gente fala do piruvato especificamente, ele é importante por quê? E a gente pode direcioná-lo agora para o processo de respiração aeróbia que acontece lá na mitocôndria. Então, o piruvato ele vai atravessar a membrana externa da mitocôndria de forma tranquila, tá? E ele é transportado ativamente da membrana interna para a região aí da matriz mitocondrial. Lá na região da matriz, o piruvato ele é descarboxilado, ou seja, ele perde grupamentos carbonos sobre a forma de CO2 através de um complexo de três enzimas que a gente chama de complexo piruvato desidrogenase, tá? E aí, qual que é o produto aí desse processo de descarboxilização do piruvato? CO2, NADH e acetil-CoA. O acetil-CoA que é o protagonista agora do processo. Por quê? O acetil-CoA, ele vai entrar agora no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou tricarboxílico, tá? Que é um processo que acontece na matriz mitocondrial. Está associado aqui com a fusão do acetil-CoA com oxalacetato, formando o ácido cítrico, que tem 6 carbonos. O ácido cítrico, por sua vez, ele vai passar aqui por uma série de várias reações, que são basicamente aqui 8 reações, sendo que essas 8 reações são responsáveis aqui por cerca de 2/3 da oxidação total aqui de compostos com carbono, tá? E a oxidação desse grupo acetil vai gerar CO2 e elétrons aí de alta energia que vão ser armazenados sobre a forma de NADH ou FADH2. Então, ó, olha que coisa linda. O acetil-CoA, ele entra aqui no processo, tá? Ele passa por essas reações e vocês vai ter produção de algumas coisas. O grupo acetil ele vai ser transferido aqui para o oxalacetato, formando citrato. O citrato passa aqui por várias reações. E percebam que é um processo cíclico, tá? E aí você tem produção de CO2, tá? E aí a quarta etapa aqui é a fosforilação oxidativa. Acontece na membrana interna das mitocôndrias, ou seja, lá nas cristas mitocondriais, tá? E aí as moléculas carreadoras de elétrons geradas durante o ciclo de Krebs e até mesmo na glicólise, elas vão doar aqui para a cadeia transportadora de elétrons, os elétrons aí, de maneira qual aqui na região das matrizes da membrana interna, perdão, é onde que a gente tem a maior produção de ATP. Por quê? Os elétrons que são transportados aí até o oxigênio molecular, formando água, eles vão ser importantes porque eles, conforme eles são liberados, eles vão fazer o quê? Liberando energia para que você tenha aí um processo de bombardear prótons H+ aí para a região da membrana interna, garantindo agora, ou melhor, criando um gradiente quimiosmótico, tá? Que vai ser responsável pela síntese de ATP. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem vários compostos na membrana interna. Então você tem aqui, ó, o complexo desidrogenase, o citocromo oxidase, tá? São basicamente várias proteínas aqui, então são 40 proteínas
que elas se agrupam em três complexos, tá? Que é o complexo NADH desidrogenase, citocromo e o citocromo oxidase. E aí, basicamente, você tem uma transferência de elétrons que é energeticamente favorável, ou seja, você vai transferir esses elétrons de acordo com o gradiente de concentração, tá? E isso daqui se acontece também a partir do menor potencial de redução até o de maior, tá? De maneira qual, durante esse processo aí, como que a gente vai, por exemplo, o gradiente de prótons vai gerar aí ATP. Então, o que que acontece? Você vai bombardeando aqui esses H+, tá? Por espaço intermembranas. E você precisa fazer com que isso retorne aí para outra região. Esse bombardeamento de prótons aqui gera um gradiente de concentração de NADH+, e, consequentemente, você aumenta o potencial de membrana, o que vai gerar aqui um gradiente eletroquímico. E aí, consequentemente, você tem um fluxo de prótons de volta para a região da matriz, que é energeticamente favorável e vai promover a síntese de ATP através da enzima ATP sintetase, ou sintase, perdão, tá? ATP sintase nada mais é do que uma proteína com várias subunidades que vai estar embebida aí nessa região da membrana interna e ela produz cerca de 100 moléculas de ATP por segundo, gente, tá? Então ela vai o quê? Fazer esse bombardeamento desses prótons H+ para a região da matriz. E toda vez que ela entra aqui, ó, ela é transportada através da ATP sintetase, e você tem aí o processo de síntese de ATP. De forma qual a gente precisa entender que esse processo é muito importante, né? Mas você pode ter, por exemplo, o cianeto ou azida bloqueando o transporte de elétrons aqui para o gás oxigênio molecular, tá? E aí o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem agora um rendimento de ATP. Então, ó, no citosol você tem isso aqui, na matriz mitocondrial isso, e aí o que você vai produzir entre 30 a 32 ATPs aí nesse processo. Essa é a equação global aqui do processo da oxidação da glicose. Aqui tá errado, tá? Seria 30 ou 32 ATPs, tá? E você pode ter algumas outras funções da mitocôndria. O ciclo de Krebs está associado aí com a produção de vários precursores para síntese de várias biomoléculas aí importantes, tá? Então, olha que coisa linda, olha, está associado com o grupamento M, aspartatos, purinas, pinimidinas, glutamato, colesterol, ácidos graxos. Aqui na glicólise, você pode ter direcionamento para formar nucleotídeos, glicolipídio, glicoproteínas, lipídios. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa ter tantas etapas, porque nessas etapas você tem a produção de outras coisas intermediárias, tá? Você tem a beta-oxidação, que é um processo no qual os ácidos graxos vão perder os seus carbonos aí numa sequência de várias reações, que vai acabar culminando na forma aqui de acetil-CoA, e que também já gera lá tanto NADH quanto FADH2, tá? Aqui é uma esquematização da beta-oxidação, que acontece na mitocôndria. Você tem, por exemplo, ainda assim de hormônios esteroidais, tá? Então, por exemplo, moléculas de colesterol produzidas lá no retículo endoplasmático, por exemplo, de célula suprarrenal, ovário, testículo, atravessam a membrana externa da mitocôndria e na membrana interna são convertidos em pregnenolona, tá? E esse composto retorna, enfim, ao retículo endoplasmático, aonde vai ser convertida, por exemplo, em testosterona. E também está associada aqui com a apoptose. Um outro detalhe é que a mitocôndria ela consegue também participar da morte celular programada. Então, você pode ter a liberação aqui do citocromo C pela membrana interna aqui da mitocôndria para a região do citoplasma, formando aqui o apoptossomo, tá? E aí, essa molécula aqui é uma molécula indutora de apoptose. Então, você tem aqui a presença da caspase 3, caspase 7, que a gente vai falar mais adiante aí
no nosso curso. Também está associado aqui com produção de calor em recém-nascidos e também animais em hibernação. Então, por exemplo, as células especializadas de tecido adiposo produzem a proteína aqui termogenina, tá? E aí, consequentemente, a membrana interna fica muito permeável aos prótons H+, e essa ação aqui faz com que você tenha a produção de calor, que é utilizada aqui para o aquecimento corpóreo, tá? Você tem também o ciclo da ureia, que nada mais é do que a produção de ureia aqui, que acontece no fígado de mamíferos. E a gente pode ainda ter algumas doenças aqui relacionadas às mitocôndrias. São raras e basicamente são aqui decorrentes de mutação no DNA mitocondrial, tá? Tecidos com alto consumo de energia, por exemplo, músculo cardíaco, músculo esquelético, rim, glândulas endócrinas, acabam sendo as mais afetadas com doenças mitocondriais, tá? Atinge tanto homem quanto mulher, mas apenas as mulheres vão passar isso para sua prole. Porque a gente tem aquela questão lá da herança dos ovários, né? Dos ovários não, perdão. Dos ovócitos 2 ou dos óvulos se preferirem. Então você tem aqui a doença de Luft, que é a miopatia mitocondrial. Você tem aqui a miopatia mitocondrial infantil, tá? E aqui tem algumas outras doenças associadas com disfunções associadas aí com doenças mitocondriais, tá bom? E essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Um super beijo e até a próxima aula. E desculpa se a aula ficou muito corrida, mas eu não queria ficar me alongando muito no vídeo, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!